Opa, bom, vamos lá? Ventilador, tá calor, você já sabe, vamos que vamos. Segue a Toriquetora em todas as redes sociais, no Instagram, segue no TikTok, dali, o meu cabelo não quer ir pra trás, pronto, consegui. Então, vamos lá. É, eu amei muito a thumb, eu que fiz, eu espero que tenha resultados bons. Um milhão de views é o mínimo que eu espero. Muitos comentários me xingando também, por favor. Então vamos lá. Ah, vamos do início. Quem já tá ligado à vibe do Omniverso RPG vai entender mais ou menos o porquê que esse cara que joga RPG e faz esse tipo de conteúdo tá falando sobre isso. Vou explicar no final. Mas enfim, vamos lá. Tudo começou, de verdade, tudo começou. Eu vou ir lá pra trás. A Yasmin, ela sempre fez vídeos ahn, criticando, né? Desde pessoas machistas, desde liberais. Ela sempre ficou lidando com esses assuntos. E a forma com que eu cheguei até ela foi com a treta que ela teve com o Wagner Tomazoni do canal Traje de Cômico. Um cara conservador, um cara que eu não sei se ele é misógino. Eu acho que não. Eu acho que ele simplesmente é um crítico às feministas radicais e a galera mais da esquerda e tudo mais. Sempre segui o canal dele, eu sempre achei que ele falou uns negócios que fazia sentido, outros que não. Normal, aí através dessa treta, eu ainda meio que tava do lado dele, mas eu também não desgostei da forma com que a Yasmin argumentou. Eu comecei a seguir o canal dela e tudo mais. E foi depois que estourou essa parada dos comunistas e papapá. E pois bem, aí que as coisas vão começando a piorar, a se confundir. E aí é nessa que eu acho importante eu citar um conceito que existe no nosso mundo atual, que são as guerras midiáticas. Hoje em dia, não dá para nações muito poderosas uma lutar com a outra em uma guerra sem eles acabar se matando e sem ter um desastre absurdo, porque afinal de contas temos uma tecnologia e temos bombas atômicas e as nossas armas são muito boas e uma guerra ela causa mais destruição, mais morte, mais merda do que todo mundo. Guerra é mal vista publicamente. E a maior força que as nações têm é a aprovação pública. Hoje em dia as guerras elas são ideológicas, as guerras são morais, as guerras são éticas, tanto que não é de sacanagem que os Estados Unidos fazem toda hora todo um joguete para parecer que as invasões que eles fazem a outras nações não, eles têm os motivos dele, que é por causa disso, que é por causa daquilo. Por quê? Porque a opinião pública é muito importante. A própria parada que tá rolando na Ucrânia e da OTAN, então até essa maneira com que a gente tá vendo que é bem nebuloso, a gente não tem as informações completas, porque é uma tentativa de ambas as nações de soar bonitinhas. Mesmo a China, que a gente zoa o tempo todo, que criança tá trabalhando, isso que ela também tem um puta trabalho em cima disso, porque ela não pode ser mal vista publicamente, porque tudo que ela vai fazer ela vai sair perdendo. É muito importante isso. Então, na era da internet, na era da informação, as guerras, pelo menos as essenciais e as que mais estão sendo feitas hoje em dia, são as midiáticas, são as ideológicas. E por que eu estou explicando isso? Porque isso é muito importante dentro de todo esse dentro de todo esse contexto dessas tretas de internet, de esquerda e direita, porque qual que é a razão dessas guerras, né? É voto. Não tem por que a gente discutir e brigar tanto entre a gente sem uma motivação. E tem uma motivação. É para conseguir eleitorado. A ideologia mais poderosa, a mais legal, a mais não sei o que, ela vai adquirir mais votos. E isso é bom para que pessoas consigam um certo
papel ali de poder dentro da sociedade e, eventualmente, se acontecer talvez uma guerra militar, aquele cara vai poder interferir, certo? Então, beleza. Então, por exemplo, essa é uma estratégia que vem sendo utilizada por todos os lados políticos. O MBL, ele é bem mais liberal e tudo mais, e ele tem toda essa estética da hora e jovem, porque além de que ele quer mostrar que ele é fodão, que ele sabe debater, não sei o que, ele quer trazer o que? Eleitorado. Então todas essas pautas identitárias e tudo mais, que eu concordo, mas não da exatamente a forma com que é feito. Acho que tem muitas outras nuances e a gente tem uma visão meio simplória demais. Ou então quem é mais conservador, quem é mais religioso. Então tudo é por votos, tudo é para que a população ela fique mais de um lado ideológico, e aí, enfim, o cara ele vai estar vencendo ali uma posição de poder dentro da sociedade, politicamente falando. Perfeito. A galera comunista, eles têm muito essa intenção de querer mudar, de querer fazer né, o coletivismo deles e passar o ideal e tudo mais. Da mesma forma que, mesmo dentro da mesma esquerda, a galera feminista, como por exemplo a Yasmin, que eu não sei exatamente em que posicionamento econômico ela se coloca. Muitas vezes a galera chama ela de ANCAP, mas eu não sei exatamente. Mas enfim. Então tem muito esse embate, mesmo dentro do mesmo lado. E aí entra um pouquinho da minha crítica, que é, porra, velho, a gente mais briga entre a gente mais segue essa guerra midiática, arrisca e faz só o que eles querem, a oligarquia, como o Monark gosta de dizer. Então a gente mais discute e treta entre a gente do que realmente busca soluções dos problemas. E, infelizmente, eu sinto que, por exemplo, a galera comunista é muito mais desse lado do que a Yasmin. Como eu expliquei anteriormente, eu por muito tempo fiquei muito mais do lado do Wagner, mas hoje em dia eu tô muito mais do lado dela do que, por exemplo, até dos comunistas. Não sei se ela é um pouco mais liberal, eu acredito que sim. Porque é um jogo com muitas nuances. É um negócio que os comunistas fazem muito, inclusive é o que a Yasmin critica no vídeo dela, e por isso a thumb. E agora realmente eu vou começar a falar sobre isso. Em que o Gustavo ele critica demais o outro lado. E é uma estratégia suja, eu acho. E eu acredito que ela tenha essa mesma opinião, e por isso que ela ataca tanto essa galera. Que realmente, então, o lado deles não é apontar todos os pontos positivos do comunismo, é simplesmente apontar todos os pontos negativos do lado oposto e falar, ó, tá vendo quão bosta é aquele ali? Então, você tem que vir com o nosso lado. Tá, beleza, qual é a sua estratégia? Vocês já pararam pra pensar que não existe uma estratégia? Ah, tá, beleza. Você vai tirar ali a burguesia, papapá, tá. E depois? Ah, a gente, a classe trabalhadora irá tomar... Tá, ok, o que isso significa? Porque eu não sei se... Aí começa aquelas discussões que eu vejo outros estudiosos dentro do marxismo, até professores do conservadorismo, que falam umas cagadas. Como, por exemplo, o Marcelo Andrade. Mas que eu concordo em muitos pontos, que beleza, depois... o que aconteceu dentro da União Soviética, por exemplo? O que aconteceu? O Lenin é um cara tão da hora assim? Ele pode ser inteligente, ele pode ser genial, ele pode ter conseguido fazer uma revolução pica e tudo mais. Só que realmente deu bom? Realmente é o caminho que a gente quer seguir? O mesmo que Lenin fez? O mesmo que Stalin fez? O mesmo que o Che fez? Não sei, eu acho que não. E a forma com que eles passam isso, que o Ian, ele fala demais, que o ódio, sim, a gente tem ódio da classe burguesa, e a gente quer tomar mesmo tudo e papapá. Só que eu fico pensando, será que isso no Brasil, isso encaixa?
Na União Soviética, antes, era o czar russo. Era um autoritarismo absurdo. Na própria Cuba era isso. E eu entendo que no nosso país não tá tudo bem. Tem um monte de problemão. Mas aí entra no ponto em que eu fico muito mais do lado da Yasmin e do Wagner, por exemplo, em que as estratégias que eles têm em mente são muito mais paliativas do que de reestruturação total. Mas aí eu também tenho que colocar um pouco do meu posicionamento em que não acredito que só alguns projetos em que você vai tentar ir corrigindo alguns pontos aqui e ali são suficientes, mas também não consigo acreditar que você detonar a estrutura inteira e fazer outra coisa do zero seja o certo também. Eu acredito sempre que existe um meio termo entre isso. E é aí que entra o problema, e aí que entra o outro conflito, que por mais que a thumbnail seja engraçada, isso não é legal. Porque a esquerda batendo em esquerda. A Yasmin, ela acertou em muitos pontos. Acho que o Gustavo, ele erra na forma com que ele se comunica, na forma que, por exemplo, que ela também xinga pra caralho os liberal e tudo mais. Só que qual foi o ponto dela? Em que ela não pode fazer isso. E ele sim. E aí que entra o problema. Porra, por que a gente não junta e xinga juntos, cara? Mas aí entra também no que eu acredito. O xingo não tem um poder. Eu não acho que deveria ter um poder tão separatista. O xingo, eu acho que é pra gente se unir. Mano, eu vou te xingar, você pode me xingar de volta, mas no final, beleza, vamos acalmar. Agora vamos discutir, vamos trocar ideia. Eu acho que não é o que acontece. Mesmo o monarquista do Marcelo Andrade, que é um historiador conservador, ele chamou várias vezes o Ian e o Gustavo, por exemplo, pra um debate. Eles nunca aceitaram. As tretas que a Yasmin com o Wagner ou com o Gustavo, as próprias respostas do Gustavo, nunca naquele sentimento, naquela tentativa, naquele objetivo da galera se juntar e tentar misturar as ideias, tentar perceber onde que um falha na sua argumentação, na sua ideia como um todo, e perceber suas falhas, perceber os acertos do outro, o outro perceber também e juntar. Não. A gente briga demais entre a gente, no final das contas, entendo a necessidade disso. A gente não vai concordar, não quero isso. Mas eu quero um consenso. Nem comunismo, nem ANCAP, nem um paliativo e nem uma revolução, nem guerrilha e nem deixar como tá. Nem você tá do lado do liberal, nem você tá do lado do cara que é comunista. Porra. Não tem como a gente encontrar um meio termo, porque não tem essa escolha de você simplesmente, o meu lado tá certo, foda-se, é isso aqui, rau. Eu acho importante você opinar. Acho importante você falar o que você pensa. Mas depois, você tem que ouvir o que o cara tá falando. As pessoas têm que se conversar, entender o que tá acontecendo como um todo ali. Talvez se a gente se juntasse mais, se tivesse mais essa diversidade, a gente ia alcançar... a gente ia chegar cada vez mais perto da verdade objetiva. Ela existe. Mas quando a gente fica tão preso dentro das nossas bolhas, vê o cara cometendo uma gafe, falando uma merda, e a gente só critica, mas não vê não vê os acertos, não vê uma oportunidade ali de, pô, mano, acho que você errou em tal coisa, acho que isso aqui é legal, mas, pô, vamos discutir, vamos tentar misturar as ideias, vamos tentar fazer uma coisa melhor. Porque senão a gente vai ficar nessa. A gente só vai continuar a guerra midiática que eles querem. Pra que a gente só continue nessa briga de eleitorado que não faz diferença nenhuma. Vocês sabem, eleição não muda nada. Então, enfim, sei lá. Eu fiquei muito do lado da Yasmin nessa treta. Gustavo se fudeu. Acho que ele ficou muito sentido e muito... Eu acho que a atitude que ele tomou foi a errada de... Não, agora sou um canal sério e eu não vou xingar mais. Não, xinga. Tanto que ele xinga os liberal mesmo. Foda-se, sabe? É pra continuar xingando. Não é pra ficar... que aí que ele também meteu o papo de... Não, agora eu sou superior e... que agora eu não vou xingar mais. Agora eu não vou me rebaixar a eles. Porra, velho. Entendo que a maioria dos caras que você xinga é full burguês. Mas às vezes esse full burguês, tipo a Virgínia,
cara só é burro, sabe? Se a gente conversa e tenta chegar em um consenso, não, será que não resolve algo? Será que você tem que chegar na Virgínia, pau, dar um cacete nela, roubar as empresas dela, e dar na mão de um ditador e comunismo, deu tudo certo? Ah não, não vai ter ditador porque a classe trabalhadora... Não é assim que funciona, você sabe que não é fácil assim. Enfim, né? Eu sinto que eu girei bastante. Ainda não tenho um conhecimento tão grande dentro dessa área, dentro desse discurso, dentro dessas tretas. Só quis fazer o meu comentário, só quis deixar claro esse meu ponto. Enfim, agora explicando o que eu falei no início do vídeo. O que eu quero é diversidade. O que eu quero é diversas mentes. Uma que entende mais sobre comunismo, uma que entende mais sobre arte, uma que entende mais sobre religião, uma que entende mais sobre cultura, uma que entende mais sobre guerras e história. E eu acredito que se de repente todo mundo se juntasse, ia ser muito melhor. E é o que eu faço dentro do meu projeto, dentro da comunidade do Universo RPG. É isso que a Toriketora quer fazer, é isso que a Lotus quer fazer. Então, eu, por exemplo, quero... É um sonho que eu tenho. Tipo, eu quero tanto uma sessão entre o Wagner, sei lá, o Gustavo, o Monark e a Yasmin. Tipo, nada a ver. Uns caras que pensam completamente diferente. Eu boto um conflito ali pra eles resolver, mesmo que nesse mundo laboratorial, esse mundo de testes. Essas pessoas com pensamentos tão diversos se consigam coexistir, consigam encontrar um meio termo entre os seus ideais, entre as suas ideologias, entre as suas opiniões, entre seus conhecimentos e resolver esse problema da melhor forma possível, em que todo mundo saia bem. É só o que eu quero. É isso que a resposta da Lotus significa. Então, enfim, né? É isso. Se você entendeu o que eu quis dizer, mas não exatamente, até porque é impossível conseguir falar tudo o que eu acho só num videozinho aqui de no máximo 20 minutos, por favor, entre em contato. Aqui embaixo vai ter a maneira como que você pode entrar em contato comigo dentro do Discord. Vem fazer parte desse projeto, vem fazer parte dessa comunidade. Você viu que, por mais que eu tenha uma boa oratória, eu sou burro ainda. Eu não sou o capaz como um todo de fazer tudo bonitinho. Então eu preciso de mais gente, preciso de uma equipe legal, preciso de mais mentes. A gente precisa se unir. A gente tem que parar de brigar, a gente tem que se unir, tem que compartilhar conhecimento. E assim a gente vai conseguir resolver os problemas. Não como na Thumb. Enfim, é isso.